Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na 11ª história, Vozes Abandonadas. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente segue explorando as novas personagens, né? Elas entraram na história alguns episódios atrás e a gente ainda não conhece muito bem, né, sobre elas, sobre o background delas e a personalidade das duas. E hoje a gente vai seguir explorando isso um pouquinho mais. No episódio passado a gente finalizou o evento da luta, né? Teve uma luta no acampamento onde eles estavam, e hoje a gente vai trabalhar numa pontuação para isso, né? Estreitar um pouquinho os laços entre elas e os dois personagens que já existem na história, que são os protagonistas até então, né? E eu tô curioso para ver como eles vão funcionar juntos, como é que vai ser a dinâmica entre eles, né? Entre esses quatro personagens agora que já passou o perigo e eles vão ter um momento de calma, de reflexões, né? Existem algumas perdas na história nesse ponto que eles vão ter que lidar, né? Todos os quatro, na verdade. Então isso em termos de trama é o que a gente precisa fazer. E eu tô com vontade mesmo de deixar os personagens interagirem, como eu falei, para poder ver o que acontece, né? O que sai dessa dinâmica. Então a gente encerrou o episódio passado com uma fala da Yodel, né? Ela fala: essa sua explicação não muda nada, disse Yodel quebrando o silêncio. É exatamente assim que age o Deus dos esquecidos. Ele traz as pessoas e as leva embora. Nós aceitamos e seguimos em frente. Então isso é meio que já uma amostra, né, de como funciona o pensamento delas, de como os esquecidos, vamos dizer assim, eles levam a vida, né, eles enxergam a vida e os momentos difíceis que eles sempre atravessam, né? E essa resposta foi dada para o Ziane, porque nesse ponto o Gaspar está meio que desacordado, ainda sentindo os efeitos, né, do mal-estar que ele teve durante a luta. E essa cena é toda escrita pelo ponto de vista dele. Então isso também é uma outra coisa que a gente precisa aproveitar. Eu quero aproveitar que a gente está dentro da cabeça dele, né, por assim dizer, para aprofundar um pouquinho mais os dilemas, né, do personagem e as perspectivas que ele tem, principalmente ele estando diante do fim, ou assim ele se vê, né, está com a saúde muito debilitada. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para explorar isso também. Então, beleza, a gente tem essa resposta da Yodel. A gente pode agora fazer com que os outros personagens notem que o Gaspar já está consciente, né? Que até então ele está só observando as coisas, mas eu quero algum nível de interação, mesmo que ele ainda esteja mal, de repente ele não consegue falar, e a gente mostra só como eles estão preocupados, né, com o estado deles. Isso também já é o começo de um indicativo, né, de como seria a convivência entre eles, né? Vamos ver o que acontece. Vamos começar a escrever e a gente vê como fica. Então, Gaspar tentou dizer algo, mas não conseguiu. Em vez da voz, sua garganta emitiu apenas alguns grunhidos, que chamaram a atenção de todos e encerraram a conversa. A gente vai deixar para explorar a relação que eles têm com a morte, com os momentos difíceis, né, mais para frente. Eu acho que o mais lógico aqui, já que Ziane está carregando o Gaspar pelo ombro, né, seria ele se apressar para colocar logo ele na parte traseira da carruagem para ele descansar, né? Vamos lá. Bom, segui um pouquinho mais adiante. Eu guardei essa frasezinha aqui só para mostrar uma coisa que acabou de acontecer, né? Eu vou ler, depois eu vou comentar. Então, Gaspar tentou dizer algo, mas não conseguiu. Em vez da voz, sua garganta emitiu apenas alguns grunhidos, que chamaram a atenção de todos e encerraram a conversa. Ziane apressou o passo para chegar à carruagem e acomodou o protegido com cuidado no colchão esticado na parte traseira. Conforme seu corpo tombava, Gaspar sentiu o ar esvaziar os pulmões. Em desespero, gesticulou para Ziane, que logo compreendeu e o fez recostar contra um largo cesto de vime. As duas jovens acompanhavam a manobra com atenção. Pareciam genuinamente preocupadas com ele. Beleza. Por que eu guardei esse pedacinho, né? Porque em princípio eu estava escrevendo e eu coloquei Gaspar gesticulou informando que não queria deitar. Então essa frase ficou de fora do personagem, né? Não é o interior do personagem, não é o que ele estava sentindo. É simplesmente alguém observando o personagem de fora. E não é o caso, ele é o ponto de vista da história. Então
eu resolvi alterar, até para dar um pouquinho mais de drama, né, para dar uma dinâmica um pouco mais interessante para esse momento, e aí ficou assim: conforme seu corpo tombava, Gaspar sentiu o ar esvaziar os pulmões. Em desespero, gesticulou para Ziane, que logo compreendeu e o fez recostar contra um lago seco de vime. Também ajuda a demonstrar a relação entre os dois, né, a facilidade que eles têm de se comunicar. Então por isso que eu guardei esse pedacinho, né, o Gaspar gesticulou informando que não queria deitar, para mostrar a diferença, né? E que às vezes a gente cai nesse erro de perder a oportunidade de demonstrar o que está acontecendo no interior do personagem. E esse trechinho final, né, eu estou incluindo as duas na cena, para não perdê-las de vista, né? E elas acabaram de conhecer o Gaspar e elas demonstram preocupação. Isso faz com que o leitor também tenha um pouquinho mais de simpatia por elas, né? Com sorte, o leitor tem simpatia pelo Gaspar, então isso se transfere para elas nesse momento, apesar delas terem que lidar com a perda de um companheiro, né, nesse momento, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Vamos só seguir agora com esse momento em que a gente acomoda o Gaspar, né? De repente o Ziane dá o remédio que ele precisa para poder ficar bem, e aí a gente vai explorar como as duas estão lidando com essa perda, né? Então, o velho ator tossiu algumas vezes, mas resolveu não tentar falar novamente. Ziane abriu sua túnica e ambos olharam para a ferida superficial pouco abaixo do peito, causada pelo arpão do... Aí que eu botei a porque eu preciso ver, porque eu não me lembro mais como é que eles eram chamados, que eu determinei lá no episódio anterior, né? Lauto, o jovem Lauto. Então esses são os Lautos, né? As pessoas que vêm de Stendhal. Então, do Lauto. Beleza. Bom, não é grave, constatou o colecionador. Não é necessário fazer nada, mas precisa do seu remédio. Gaspar ainda ouviu Ziane resmungar um pouco antes de se afastar. Falou sobre sua saúde, sobre o desmaio na passagem dourada. Aos poucos, as palavras tornaram-se sons que o velho ator não conseguia mais decifrar. Os olhos pesavam. O cansaço era esmagador. Uma nova onda de escuridão apagou todas as imagens, sufocou todos os sons, mas não seus pensamentos. Então tem algumas repetiçõezinhas aqui, acho que tem poucos aqui e pouco aqui em cima, né? Isso é uma coisa que eu vejo no segundo tratamento. Aqui, o que eu quero, né? O Gaspar vai mergulhar no próprio mundo e vai fazer algumas reflexões, né, sobre suas escolhas, sobre por que ele está ali, sobre a decisão dele de dar um fim significativo, né, para a vida dele agora que ele já não tem mais muito tempo. Então, eu vou deixar esse espaço para isso, né? Vou escrever aqui reflexões de Gaspar, né? E vou seguir em frente. Depois, né, é mais uma das lacunas que a gente tem que voltar e preencher. Assim que eu terminar esse momento deles aqui, que eles estiverem de partida, eu vou voltar e vou preencher as lacunas que tem na história, né? Mas isso é uma coisa que eu preciso pensar com calma, inclusive dar uma relida lá no começo, para resgatar um pouco da proposta inicial do personagem, né, e alinhavar tudo nesse momento. Então isso é um momento de pontuação em que o personagem vai perceber certas coisas que ele não tinha percebido no início da história. A gente pode botar ele num sonho com imagens desconexas, né? E lógico que aparentemente desconexas, mas que passem uma mensagem para o leitor, né? Então eu estou vendo bem por aí, né? Mas isso fica para mais tarde. Vamos seguir.
Bom, então agora, passado esse momento, né, crítico do Gaspar, eu estou voltando a atenção para a morte do guerreiro, né, que é em torno disso que eu vou trabalhar um pouquinho mais a personalidade das novas personagens, né? Então, ficou assim. Deixou aquele turbilhão de pensamentos subitamente. A claridade do mundo atingiu seus olhos, acompanhada por uma aguda dor de cabeça. Ele estava sozinho, agora deitado na parte traseira da carruagem. Ouvia algumas vozes ao longe. Gradualmente, as palavras voltaram a ter significado. Aqui ouvi algumas vozes ao longe, se alguma está sobrando. Eu via vozes ao longe. Gradualmente, as palavras voltaram a ter significado. Grande guerreiro, honra, um bom lugar no recanto do Deus dos esquecidos. Então aqui eu não quis fazer todo um discurso, né? E eu aproveitei que o Gaspar está despertando, ainda está se reconectando, né, com a realidade, com o mundo ao redor, para botar só os fragmentos do principal, né? Então são falas das personagens que já dão uma ideia da relação com a perda, né, desse companheiro. Sentou-se com dificuldade e, após ajustar a visão, distinguiu Ziane e as jovens no centro do acampamento, circundando o corpo do prisioneiro morto. Então vamos fazer ele chegar perto agora. E aí vamos ver se a gente dá um fim digno, né, para esse personagem que morreu. Então eles vão enterrá-lo por ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, terminei mais esse trechinho. Eu tô me esforçando aqui para transformar o Gaspar no personagem, né, nesse emissário do Deus dos Esquecidos. Não era nada disso que eu estava pensando para ele no início da história. Eu tinha mais ou menos rascunhado na minha cabeça um fim envolvendo protetores, a chegada dele por lá, o convívio dele com a família e tudo mais. Aos pouquinhos na história, os heróis, né, que são o lado de lá da Égide, passaram a não ser mais tão heróis. Agora eu tenho na minha cabeça que esses esquecidos foram realmente esquecidos por ali por egoísmo do pessoal que sobrou, né, do outro lado da montanha. E além disso, conforme o personagem alterou seu destino, né, o destino dele não vai ser mais atravessar a Curva do Sul e chegar em Protetores, né, ele vai agora parar em Landa Esquecida. Eu acho que essa persona do emissário do Deus dos Esquecidos, sendo ele um ator, e ele procurando uma última apresentação, como eu tinha falado no episódio passado, eu acho que isso vai funcionar muito bem. Então, aos pouquinhos aqui eu estou fazendo com que ele, mesmo sem perceber, ele comece a encarnar, né, essa figura, né, do emissário do Deus dos Esquecidos, e aos pouquinhos ele vai perceber que ele pode até ser, né, que nada impede dele ser realmente o emissário do Deus dos Esquecidos. Se realmente o emissário traz conforto, se ele ajuda as pessoas, se ele tem uma sabedoria para passar, isso tudo são requisitos que ele atende. Então eu acho que ficaria muito interessante pro final do arco do personagem ele se descobrir feliz ali, atuando, vamos dizer assim, nesse personagem, né? Eu já tinha falado isso anteriormente e agora eu estou começando a colocar esse plano em prática, né? Então aqui eu já tenho duas atitudes dele que já empurram o personagem para essa direção. Então eu vou lendo e comentando. Deixou a carruagem e experimentou as pernas. Após um passo, sentiu os joelhos fraquejarem. Por garantia, resolveu caminhar com o auxílio do cajado que usara para encarnar o emissário do Deus dos Esquecidos. Então ele vai usar por necessidade e agora vai fazer parte do figurino dele, né? Por que não está descansando? Indagou Ziane ante a lenta aproximação do protegido. Porque não estou mais cansado, respondeu Gaspar antes de parar ao lado das jovens. Ele lutou muito bem, emissário, disse Odell com os olhos ainda fixos no companheiro abatido. A Odell sempre vai chamá-lo de emissário, ela está convencida de que ele apareceu por lá por ordem, né, por desígnio do Deus dos Esquecidos.
Gaspar pensou em corrigi-la, mas concluiu que não era o momento. Então assim começa a aceitação dele. Depois ele não vai mais ligar quando ela chamá-lo de emissário, né? Sim, eu vi. Lutou muito bem. Lutou por vocês duas, disse apenas. Então é a direção para onde eu quero levar o personagem nesse momento. Como eu vou amarrar isso com a existência do autômato, com a busca do Ziane e com as duas agora, eu ainda não sei. Né? Conforme eu for escrevendo, eu vou vendo como isso se dá. Mas eu estou bem animado assim com essa nova perspectiva, com esse novo final de arco, né, que está se desenhando para o Gaspar. Vamos lá, vamos seguir mais um pouco. Um trechinho mais reflexivo e tentando, né, mostrar as diferenças de atitude, né, como eu tinha falado, mediante a morte, né, entre o povo que fica do lado de lá das montanhas e os esquecidos. Né? Eu chamei eles assim por acaso e eu gostei. Né? Agora eles vão ser os esquecidos. Então ficou assim. Ao contrário do que acontecia pelas terras do outro lado das montanhas, as jovens não estavam mergulhadas em um pranto inconformado. Ali, diante do corpo vazio de alguém claramente muito querido, havia uma mistura de aceitação e carinho, além da óbvia tristeza. As duas trocavam olhares a todo tempo, confortando e buscando conforto. Aqui tem uma repetição, mas é proposital. Talvez aquela fosse a maneira encontrada pelos esquecidos para continuarem vivendo. Talvez aquela fosse a maneira correta de lidar com o fim de uma vida. Então já é o Gaspar abrindo os olhos para uma perspectiva diferente, né? Para um novo modo de olhar as coisas. Isso é uma coisa que eu preciso enfatizar no início da história, que não tem muito, né? O personagem muito ligado ao modo de vida deles ali do outro lado. A questão dos luxos, do contato com os nobres, a valorização da riqueza, da segurança, um certo medo, um certo distanciamento das pessoas do outro lado das montanhas, né? Porque vai ficar mais bonito agora ele quebrando todas essas ideias erradas, né? E se afeiçoando às nossas duas novas personagens. Bom, a gente precisa dar, como eu falei, um enterro, né? Uma cerimônia interessante para o nosso guerreiro abatido, mas antes disso a gente precisa fazer o leitor se certificar, né, que eles têm tempo para isso. Então, o Ziane pode estar apressado querendo ir embora e elas tranquilizam, né? Afinal de contas, elas ouviram muitas conversas, né, deles, então elas podem saber que não tem outros homens deles ali por perto, né? Que os mais próximos estão a um dia de distância, não sei. Em princípio, seria mais lógico se eles levassem o corpo do personagem morto para enterrar lá em Landa Esquecida, né? Já que eles estão com a carruagem e tudo mais. Eu não sei o que seria mais efetivo para a história, não sei o que seria mais interessante. Eu acho realmente que o enterro nesse momento daria uma pontuação melhor, né? É um momento que eles ainda estão se conhecendo, então tendo essa atividade, né, esse objetivo, seria um bom catalisador, né, para em cima disso a gente começar a tirar algumas coisas dos personagens. Só que isso ficaria ilógico porque, por esse motivo, que eles têm a carruagem, eles podem seguir com o corpo para Landa. Só que com isso eu estou pensando com a cabeça do autor. Né? Isso é uma coisa que a gente faz às vezes sem perceber, né? Eu sei que eles vão para a Landa Esquecida após isso, mas eles não sabem ainda. Então eles não conversaram sobre isso, né, nesse ponto da história. A Yodel chegou a insinuar, né, a dizer que o Gaspar teria mais cuidados em Landa Esquecida e tal, mas, né, isso ficou no ar. O Ziane não bateu o martelo, não. Então essa decisão, né, eles podem ser convencidos a ir para a Landa Esquecida depois, né, desse momento aí. Agora pode ter alguma conversa rápida, né, nesse ponto em que eles vão falar se tem tempo ou não tem para ficar por ali, né, de deixá-las em algum lugar seguro, longe do acampamento e só. E depois eles vão ser convencidos a partir com elas. Eu acho que funciona desse jeito, né, e se não funcionar a gente altera, né, vamos escrever e ver o que acontece.
Bom, fiz um trechinho aqui, uma conversa, né, entre eles. Não sei se funcionou, não sei se vai precisar depois dar uma refinada, né? Mas ficou assim, eu vou lendo e comentando o que foi importante. Então, precisamos sair daqui, ponderou Ziane, encerrando o minuto silencioso que se manifestou entre eles naturalmente. E se vierem mais homens? Hoje não. Ouvimos as conversas deles. Os lautos mais próximos estão a mais de um dia daqui. Certo, temos tempo então, disse ele, mirando Gaspar. Podemos partir recuperados dessa aventura. Fiquem tranquilas, deixaremos vocês em um lugar seguro, longe daqui. Mas vocês não vão até Landa Esquecida? Indagou Yodel, visivelmente desapontada. Porque, né, como eu tinha falado, ela que insiste nisso antes, né, quando o Gaspar desperta, ela está falando que eles têm uma cura, tem um jeito dele ficar bem em Landa Esquecida. Né? E eu não sei ainda qual é esse jeito, depois eu penso nisso. Mas é o ponto em que ela está insistindo, né? Que lá o emissário vai estar bem. Pode ser uma mentira dela, simplesmente porque ela quer ter o emissário do Deus Esquecidos por perto, e de repente ele lá em Landa Esquecida, ele vai ter uma sobrevida, né? Ele vai melhorar. Ou não, ou de repente lá pode ter realmente alguma cura para ele que a gente não sabe ainda qual é. Não, desculpem, já temos um destino traçado e precisamos cumpri-lo. Isso aqui realmente é mais para frisar a estrutura inicial da história, né? Nós temos realmente esse destino traçado para o personagem no início e que agora a gente vai fazer um desvio. Então eu achei legal deixar isso mais explícito na história. Mas o emissário, ele vai ficar bem, só precisa descansar, assegurou o colecionador. Também não desmentiu, não falou nada em relação a ela chamá-lo de emissário, porque o assunto é mais importante, né? Vai ser sempre assim, as questões vão ser sempre mais importantes, até que ele próprio pode chamar o Gaspar de emissário mais adiante. Isso vai ser legal. Ele está doente, podemos deixá-lo melhor, podemos curá-lo, é o que eu tinha falado. Ela fala isso com muita segurança, não sei ainda como isso vai se resolver na história. Escutem, seja como for, não podemos deixar Legate aqui assim, interveio Beltin, colocando-se entre os dois. Depois discutimos nosso destino. Isso aqui eu achei legal porque a Beltin estava meio que sem um quê especial para ela, né? Ela estava um personagem muito genérico, cada um já tinha se posicionado. Né, os dois já tinham suas características bem definidas, a Yodel também apareceu com suas habilidades e aspectos bem claros, né, e a Beltin tinha ficado meio genérica até agora. E eu acho que esse papel dela de sempre mediar o grupo, de entrar dando a palavra final ou de argumentando, ajudando a encerrar certos conflitos, eu acho que isso cai bem, né, e é uma coisa que é necessária e ela pode preencher essa lacuna. De repente até aqui, né, na hora de hoje não ouvimos as conversas deles, os lautos mais próximos estão a mais de um dia daqui, pode até ser ela a falar isso, né? E já reforça um pouquinho mais essa questão dela ser observadora e ponderar as coisas, né? Ela pode ser a voz da sensatez, né? A voz da razão dentro desse grupo aí. Eu gosto dessa ideia. E aí, certo, concordou o colecionador após pensar por um segundo. Então agora vai ser o momento em que eles vão se juntar para fazer, né, para dar para se despedir dignamente do guerreiro abatido, né? Então, conforme a gente tinha planejado para hoje, nós exploramos bastante as características dos personagens, desenvolvemos algumas coisas, né, alguns aspectos, definimos mais ou menos o tom em que vai se dar a interação entre eles. O Gaspar já está se caracterizando, já está incorporando, né, a persona do emissário do Deus dos Esquecidos. Isso eu achei muito interessante. O próximo passo, então, vai ser eles darem, né, realmente um final digno, né, uma despedida digna para o guerreiro abatido, para o Legate. E aí, então, eles seguem viagem. Né? Quando eles forem seguir viagem, a gente vai parar um pouquinho a linha da trama, né, da história, para poder voltar e preencher essas lacunas que ficaram pelo caminho. E com isso a gente assenta um pouquinho melhor, né, solidifica um pouquinho melhor essas novas ideias que foram surgindo. A gente continua então no próximo episódio. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.